A fala de Janja, ou então do Lula, sobre o TikTok foi certeira. E olha, removeu fake news. Vamos entender melhor essa história com o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. A fala da Janja ou do Lula, aquela lá que foi vazada, talvez, pelo Rui Costa e que a imprensa fez um bafafá em cima no que não era para ter feito. Uhum. Enfim, rendeu resultados. Rendeu resultados muito positivos e eu arrisco dizer, Sofia, que foi por conta dessa malícia envolvendo a primeira-dama. Você sabe que ontem, não sei se você viu o corte, eu e o Lúcio fomos promovidos a primeiro e segundo capitão do Jangismo Cultural, que é um movimento de apoiadores da Janja, porque eu tava muito puto naquele corte. E eu tava bravo com razão, né, Sofia? Porque se o Lula tiver que demitir ministro por causa desse escândalo, é um absurdo para o governo brasileiro, mas que explica muito da misoginia que ocupa, inclusive, ciclos de esquerda. A Janja não tinha nenhum cargo, mas assim, o presidente tem direito a ter os seus próximos, gente. Ela é família, ela é esposa do cara. Não tem nada de errado ali no jantar, inclusive, particular. Importante dizer, não foi um almoço, foi um jantar. Foi privado, não foram todos os ministros que compareceram e deu todo esse escândalo aí que pode ter sido vazado pelo Rui Costa, segundo a coluna da Mônica Bergamo. Mas a reação foi a melhor possível, Sofia. Eu acho que uma reclamação foi feita ao TikTok diante do presidente da China e do Partido Comunista Chinês, que é o Xi Jinping, e a própria Mônica traz essa boa nova. O TikTok mandou uma carta de diálogo ao Brasil após críticas de Lula e Janja em jantar com Xi Jinping. A rede se disse disposta a conversar sobre sua atuação no país. O TikTok enviou uma carta por e-mail ao governo brasileiro dizendo que tomou conhecimento da conversa de Lula e da primeira-dama Rosângela da Silva Janja com o líder chinês Xi Jinping e que está à disposição para dialogar sobre sua atuação no país. Na conversa e depois em uma entrevista, o presidente brasileiro defendeu com veemência a regulamentação das plataformas no país, incluindo o TikTok. A mensagem foi enviada ao Itamaraty. O chanceler Mauro Vieira já comunicou ao presidente da República sobre a iniciativa da empresa. O alerta à sede do TikTok na China foi dado pela filial brasileira da empresa, que acompanhou as repercussões das falas de Lula e Janja no Brasil. Para quem não sabe, a empresa dona do TikTok chama-se ByteDance. Eu trabalhei para eles um tempo no site de notícias que eles tinham aqui no Brasil. E eles são muito atentos a isso. A ByteDance é gigantesca, tem investimento em rede social, em notícia, em aplicativos e até no setor de games. A rede social esteve no centro de uma celeuma causada pelo vazamento do diálogo em que o casal presidencial questionou suas práticas no Brasil. Relatos publicados pelo G1 afirmando que Janja provocou um climão e constrangimento ao abordar o assunto no jantar oferecido por Xi Jinping a Lula, provocou uma crise no governo. O presidente considerou o vazamento inadmissível e desleal e reclamou que com seus próprios ministros do que considerou um ataque à primeira-dama. Em entrevista antes de embarcar da China para o Brasil, Lula afirmou aos jornalistas que não houve climão algum na conversa e disse que a iniciativa de puxar o assunto foi dele. Perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível enviar para o Brasil uma pessoa de confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok, disse ele. Deixa eu só dar uma informação, tá? Que isso eu vi na China, tá, gente? Eu não visitei a sede do TikTok, mas eu visitei a sede do Kuai. O Partido Comunista Chinês tem representantes dentro das principais empresas privadas, tá? Então, quando Lula faz essa reclamação pro presidente da China, é a melhor forma dele fazer uma pressão numa Big Tech. Porque as empresas privadas chinesas prestam contas ao governo central. Não é aqui que nem o Brasil, que as empresas fazem maracutaia para não pagar imposto, que ninguém dá satisfação de nada. Lá eles obedecem a muitas regulações e as empresas são parceiras do governo. Então, quando ele vai lá e faz essa reclamação, não é nem só para o presidente da China, tá, Sofia? É mais importante na China o presidente do Partido Comunista Chinês, porque o Partido Comunista Chinês não é o PT, não é o PSOL. O Partido Comunista Chinês é a estrutura da política nacional. Isso é uma pessoa que as pessoas precisam entender, tá? Até por conta de ser partido único no poder, você responde ao Partido Comunista.
Então é com eles mesmo que vocês têm que conversar. E aí, isso estava acontecendo em articulação, Sofia. Aliás, elogiar muito a AGU. A Advocacia Geral da União tinha dado, nesse interim, 24 horas para a Meta e para o TikTok apagarem posts com fake news contra a Janja. Posts afirmavam que a primeira-dama teria sido detida em um aeroporto da Rússia com malas de dinheiro devido ao escândalo do INSS. Tava rolando esse tipo de fake news, tá? E aí tava na plataforma do próprio TikTok. A Advocacia Geral da União notificou a Meta e o TikTok no dia 14 de maio para que as empresas removam das suas redes sociais postagens com informações falsas sobre a viagem da comitiva brasileira à Rússia. O prazo foi de 24 horas. A Meta é dona das plataformas Facebook, Instagram e Threads. As notificações foram feitas depois de um pedido da SECOM, a Secretaria da Comunicação da Presidência da República. E nota do Metrópolis, Meta e TikTok atenderam a AGU e removeram esses posts sobre a Janja e o Lula na Rússia. A AGU notificou a Meta para que removessem as publicações e isso aconteceu no dia seguinte, tá, gente? Então essas Big Techs precisam ser reguladas, tá? E importante dizer, os problemas não são só em empresas americanas, tá, gente? O Quai estava sendo usado para promover postagens do Bolsonaro, porque a lógica das Big Techs, infelizmente, apesar das empresas chinesas terem um funcionamento ligeiramente diferente das empresas americanas, elas também promovem, porque a questão das fake news dão muita grana, dão muito engajamento, dão muita interação, então isso precisa ser regulado, gente. E aí tem a própria Mônica Bergamo falando um pouco dessas notícias. Se der pra gente mostrar um vídeo de 1 minutinho, que aí dá um contexto maior da notícia. Vamos lá. Ah, desculpa, gente, não botei na guia. Vamos lá. Agora vai. Vamos do começo. Gente, depois de toda a polêmica do vazamento da conversa do Lula e da primeira-dama Janja com o líder chinês Xi Jinping sobre o TikTok, a empresa mandou uma carta ao Itamaraty, ao governo brasileiro, dizendo que está à disposição para conversar sobre a atuação dela aqui no Brasil. A filial do TikTok acompanhou muito de perto toda a repercussão dessa confusão, que gerou uma crise no Palácio do Planalto, né? Porque esse vazamento enfureceu o presidente Lula. O presidente Lula, no retorno da viagem à China, com 11 ministros, deu uma prensa, vamos dizer assim, nos ministros, né, falando que considerava esse vazamento dessa conversa num jantar reservado inadmissível, uma deslealdade. Houve uma suspeita inicial de que o vazamento foi promovido pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que nega, mas o fato é que o presidente disse: eu só convidei 5 ministros para esse jantar, então, portanto, um vazou e atacou a minha mulher, e eu atacar a minha mulher é um ataque a mim. E depois de tudo isso, o TikTok aqui no Brasil, acompanhando toda essa polêmica, decidiu escrever uma carta para dizer que está à disposição para conversar sobre a sua atuação. O TikTok, que é criticado, né, pela primeira-dama, desde que uma menina de 8 anos morreu num desafio que circula na rede. A gente já contou isso para o Xi Jinping e a partir desse diálogo e desse vazamento surgiu toda essa polêmica. Você vai entender melhor na reportagem da Folha. Aí a Mônica vendendo matéria dela, mas essa questão dos desafios que existem no TikTok, a gente esclarece muito aqui no Meteoro, numa entrevista com a Letícia Oliveira sobre o atentado à bomba no show da Lady Gaga, dessas subculturas de redes sociais que desaguam em atos extremistas, Sofia, que é outra modalidade de extrema-direita que não é necessariamente aí o bolsonarismo. E é muito importante monitorar. A Janja é uma pessoa muito arejada, tá, gente? O pessoal vai achar que eu tô elogiando à toa, mas é importante levar essas questões. E eu acredito que o Lula tem plena anuência do que a primeira-dama pensa, tanto que escala ela, às vezes, para fazer essas falas. O pessoal falou no chat aqui que o Partido Comunista Chinês não é partido único. Não, gente, é partido único, sim. E eu digo mais, funcionamento das empresas na China, se você fala, por exemplo, em comunicação, televisão, rádio e broadcasting, é proibido ter empresa privada na China, tá? É tudo público. Nesse setor. Empresas de internet são privadas, mas elas prestam contas para o partido. O partido tem uma representação dentro da empresa. Sabe por que isso, gente? Aí o pessoal vai falar, é ditadura e tal. Sabe por que isso? Porque as empresas prestam
contas para o país delas. E o Partido Comunista Chinês é o país. É isso que eu estou dizendo para vocês. Não é quando a gente fala que é partido único, é partido único mesmo, porque eles representam os interesses da nação. E a população chinesa é grata ao país comunista porque ele está transformando a China na maior economia do mundo. Então é assim que funciona. É o Estado. Sabe a presença do Estado que não existe nas favelas brasileiras? Lá tem. Lá funciona. É isso. Pois esse é o tipo de questão que, aí se eu for entrar nisso, a gente vai longe, mas A gente que, vai pegar em armas. não, é uma coisa que me agrada dentro da ideia do marxismo, que é, gente, vamos focar na realidade material e não nas ideias. Porque você tem um monte de país que tem um monte de partido, que então, e os partidos estão todos defendendo os mesmos interesses. Uhum. Que geralmente são contra o seu país. Que são contra a população do seu país, pelo menos. Uhum. Então, pega os Estados Unidos, Partido Republicano e Democrata. Desculpa. É cocô com purpurina. É tão diferente assim? É tão diferente assim? Gente, desculpa, você pega aqui no Brasil, sei lá, um partido de tendências, o PT ou o PSOL, você vai conseguir encontrar mais discordâncias dentro de um único partido do que você vai conseguir achar de discordâncias entre os dois partidos dos Estados Unidos. Entendeu? Por outro lado, você vai ter partidos que, por mais que seja um partido único, cara, você tem uma diversidade. Não quer dizer que o fato de ser um partido único não quer dizer que não exista diversidade de ideias, diversidade de ideologia dentro deles. Você vai pegar o mesmo partido comunista da China, você vai encontrar opiniões completamente diferentes dentro dele. Então, não foca nisso. E o quanto que representa a população? Isso é o que é importante. Não interessa o número de partidos. O que interessa é o quanto que está representando os interesses da população. É esse o ponto. É esse o ponto. O número de partidos, qual que é a estrutura, etc. Não estou dizendo que não é importante, mas não é o mais importante. Não. Mas, enfim, voltando para a questão das redes sociais. Vamos parar de falar de partidos. Cara, a gente tem bastante conteúdo aqui no Meteoro. O Pedro falou sobre a entrevista com a Letícia Oliveira, que ficou sensacional. Eu vou sugerir outros aqui, 2 episódios do Telescópio. O episódio O que as Big Techs não querem que vocês saibam. E o episódio de como as Big Techs estão acabando com as nossas crianças. Que são 2 episódios na qual a gente fala do estrago que as Big Techs estão fazendo. E como o Pedro falou muito bem, não são só as Big Techs estadunidenses. Não. Aliás, das crianças, tem um trecho que a gente fala do TikTok, no qual a gente traz uma notícia que foi veiculada originalmente no Intercept, que aconteceu aqui em Curitiba, de um rapaz de 19 anos que se suicidou durante uma live do TikTok e que ficou 1h30 no ar mostrando o cadáver dele. E quando o TikTok finalmente percebeu o que tinha acontecido, os documentos obtidos pelo Intercept mostram que a primeira preocupação deles foi como não sujar a nossa imagem. Não foi vamos tentar dar apoio à família, vamos mandar uma ambulância lá para ver se ainda consegue salvar o rapaz. Não. Foi, ok, como é que a gente faz para isso não estragar a nossa imagem? Isso é o TikTok. E, gente, pega o que tá rolando agora no Núcleo Jornalismo, a série de reportagens que eles estão fazendo lá junto do Pulitzer Center sobre exploração sexual infantil em redes sociais. Cara, uma das redes que eles vão falar é o Quai. E o Quai é chinês. Sim. Então, não, o problema é Big Tech. Não, o problema não é Big Tech estadunidense, o problema é Big Tech. E se a gente tem aí, se o Lula conseguiu abrir aí uma linha de comunicação com a China, que tem muito mais ingerência sobre as suas redes do que os Estados Unidos, tem que explorar isso sim para fazer valer a nossa legislação aqui, porque, cara, isso é uma coisa que a China tem, que eu acho interessante, eles estão focados primeiro
no interesse deles. O que tá certo, o Brasil também tem que estar focado primeiro nos seus interesses. Então, se é os interesses deles que as big techs deles cresçam, independendo do que está acontecendo no país de fora, eles vão crescer. Dito isso, eles estão muito mais abertos a conversar com os outros países do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão focados primeiro no interesse deles, e se o outro país resolver, não, vamos conversar para mudar isso porque está prejudicando a gente, eles vão lá e dão um golpe de Estado no país. Até agora a gente não viu a China fazer isso. Exatamente. Enfim. Não, a gente não vê a China fazendo isso. Você falou do Quai, num dos lugares que eu visitei, eu cheguei a visitar a sede do Quai e eu perguntei sobre a questão de pedofilia, Sofia. A resposta foi um press release. Falada em voz alta, mas foi um press release. Essas empresas têm que ser cobradas, gente. Tem que ser reguladas. Com certeza. Enfim, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias, mas ou não.